Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de colorimetria. Nós acabamos de sair da nossa aula de tricologia, falamos sobre toda a parte da estrutura do fio. E nós também falamos sobre a parte das cores, aonde são produzidas cores, para você entender um pouco, para nós começarmos a nossa aula. Bem, então vamos falar, primeiramente, que vocês já ouviram aí falar, principalmente quem fez o curso, ou alguma vez vocês ouviram falar sobre a estrela de Oswald. A estrela de Oswald, elas são compostas são as três cores principais, que são as três cores primárias. Bem, o que é as três cores primárias? Três cores primárias, ela tá em tudo que você possa imaginar, na nossa pele, no nosso cabelo, no ambiente, nas flores, nas plantas. Então, perfeitamente Deus criou as cores primárias e automaticamente você criando as cores primárias, elas formam as cores secundárias que são os reflexos. E isso, o que é as cores primárias? Cores primárias são as cores pigmentações que o seu próprio corpo produz. Três cores primárias são o azul, o vermelho e o amarelo. Então nós vamos ver aqui a estrela de Oswald, que existe o azul, o vermelho e o amarelo. Então, quais que seriam sobre que nós aprendemos sobre as cores, pigmentações, sobre a parte de tons da pele? O azul são compostas por aquelas eumelaninas, pessoas de cabelos castanhos escuros, cabelos pretos, é onde são produzidas a parte de pigmentação azul. Bem, a parte de vermelho e a parte amarelo é produzido já a parte de feomelanina. São pigmentações de pele, pessoas mais caucasianas, pessoas que vivem mais lá na parte da Europa, pessoas que têm mais pigmentações mais claras, né? Nós vimos isso na aula de tricologia. Se você não entendeu muito, você pode voltar lá e assistir novamente até você conseguir entender bem essa parte. Então, são três cores primárias que não tem como você copiar, não tem como você criar essas cores, azul, vermelho e amarelo. Bem, essas três cores primárias, você vai estar sempre fazendo junção dela. Para você criar cores secundárias, você vai colocar, vai lá, se você tiver curiosidade e quiser fazer na sua casa, no seu salão, pegar aquela tintinha guache e você quiser criar essas cores, você vai ter que juntar azul e amarelo. Você fazendo a misturinha de azul e amarelo, dá o verde. Então, o verde, ele é a junção, que é a cor secundária entre o azul e o amarelo. Ah, vou criar o violeta. Como que eu crio o violeta? Azul e vermelho. Azul e vermelho é a junção dos dois para estar criando aí o violeta. Já o laranja é a junção do amarelo com o vermelho e cria. Então, essas duas partes, elas vão criar sempre o laranja. Essas duas partes vão criar o verde. E essas duas partes, azul e vermelho, vão criar o violeta. Quando você ajunta as três cores primárias, azul, vermelho e amarelo, você vai criar a tonalidade marrom. Isso se chama neutralização, para você criar as três cores. Ah, mas o cabelo da minha cliente abriu num fundo avermelhado. Então, se ele abriu num fundo 6, com aquele tom mais quente, mais vermelho, existe uma técnica para você fazer uma neutralização. Se o cabelo da minha cliente, ele tá dentro de um fundo avermelhado, automaticamente, ó, são linhas retas. Não existe como você virar. São linhas retas. O que neutraliza o vermelho? O verde. O verde sempre vai neutralizar o vermelho. Então, quando você for usar uma cor no cabelo da tua cliente, você vai tentar sempre usando tons puxados para o mate, que tenham finais com um tom verde, para poder quebrar aquele tom avermelhado e só sobressair aquele tom mais dourado que está ali no cabelo.
Ah, mas o cabelo da minha cliente abriu no fundo 7, que é um fundo alaranjado. Linha reta, o que neutraliza o laranja é o azul. Então, vou colocar pigmentos que contenham azul. Na aula de coloração, você vai entender um pouco melhor sobre a parte de neutralização. Se eu tenho o azul, como que eu vou estar usando para neutralizar? Ah, um 7.1. O 7.1, que está dentro, ó, laranja, está dentro de um fundo 7. Isso para entender fundos de clareamento. Você também vai entender, né, na aula aí, a parte de fundos de clareamento, para você poder entender como que você faz essa neutralização. Então, você vai ter sempre linhas retas para neutralizar laranja, azul, 7.1, abriu no fundo 8, quero neutralizar, pode usar o 8.1, pode usar o 8.2. O cabelo da minha cliente abriu no fundo 9. Então, o fundo 9, ele é um tom amarelinho, bem bebezinho, bem clarinho, aquele amarelinho bem clarinho. Então, ele tem aquele fundo bem amarelinho. Onde que nós vemos aqui? Linha reta, amarelo, violeta. Então, você vai usar tons que você quiser neutralizar aquele amarelinho para deixar um tom mais perolado. Nós podemos usar aí, ó, fundo 9, que é o amarelinho. Você vai usar com a série 9 ponto. O que simboliza o violeta? 89. 89 dentro da colorimetria, ele é simbolizado violeta. Algumas outras marcas colocam o número 8 como violeta, colocam o número 11 como violeta. Isso você precisa conhecer a linha, a marca que você trabalha, para você saber qual pigmentação que você deve entrar. Então, sempre no amarelo, violeta neutraliza. Abriu no laranja, azul neutraliza. Abriu no vermelho, verde neutraliza. Ah, mas cabelo da minha cliente, ela foi pra praia e voltou verde. O que neutraliza o verde? Pigmento vermelho. Aí é o contrário. Ah, mas ela tá com o cabelo que ela tá com violeta gengisiana. Você descoloriu e o cabelo ainda está com tom violeta. Colocar tons puxados pro dourado. 8.3, 7.3, que ele vai estar neutralizando esses tons violetas. Então, sempre um vai estar composto com o outro. Então, da mesma forma que eu neutralizo o laranja, o azul vai neutralizar o laranja, se também tiver azul, eu vou neutralizar com laranja. Então, sempre um está coligado com o outro. Então, dentro da colorimetria, você tem que entender sobre a parte cores bases e cores que são nuances. Cores base, elas são sempre aquelas cores que são tudo dentro do ponto. 2.0, 3.0, 4.0, 5, 6, 7, 8, 9, 0, tudo ponto zero. Essas cores bases são as cores que você vai enxergar real dentro de cada pigmento que você for descolorir. Quando você pega um cabelo de uma cliente que abre num fundo, aquele fundo vermelho alaranjado, você está dentro de um fundo 6. Quando você enxerga totalmente aquela mecha laranja, sem pigmento vermelho, ela está dentro de um tom 7. Se você enxergar na mecha totalmente aquele amarelão bem forte, sem a tonalidade laranja, ela está dentro de um fundo 8. Se você enxergar aquele amarelo bem claro, que saiu daquele amarelão escuro para um amarelinho claro, você está dentro de um fundo 9. Então, essas cores 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, vai revelar as cores de fundo de clareamento, são as cores base. Ah, mas a minha cliente, ela quer um platinado. Se a sua cliente quer um platinado, normalmente você vai conseguir isso com nuances, cores, fantasias, cores que não são reais. Ah, ela quer um loiro pastel, ela quer um loiro champanhe. São cores que você vai ter que criar, porque na descoloração, que você descolorir o fio dela,
não chega dentro daquele tom champanhe. Não tem como você criar na descoloração com pó descolorante. Então você vai precisar do quê? Do tonalizante. São as cores cosméticas que você vai precisar para estar introduzindo no cabelo ali da sua cliente, para entrar dentro ali da colorimetria. Essa tabela é só uma base que você precisa decorar para você saber sobre neutralização. Quando a tua cliente, exemplo, ela quer um loiro bege, aquele loiro que é um loiro mais beijinho, né? Não o loiro creme. O bege dentro de um fundo 8, o loiro creme dentro de um fundo 9. Ela quer um loiro bege, que se enquadra ainda dentro de uma morena iluminada, que morena iluminada é até dentro de um fundo 8. Passou de 8, são tons frios, e aí não existe loira iluminada com tons frios. Ah, então ela quer um loiro bege, que é um loiro, ele ainda se torna um loiro ainda um pouco quente devido, porque tá aberto no fundo 8. Só que ela não gosta daquele tom dourado muito quente. O que eu vou estar usando? Eu vou estar usando todas as cores que seria, né, a mistura do número 1, que é o fundo tá dentro do 8. Então eu tenho que usar a base 8.1. O 1 simboliza o cinza. O cinza é uma mistura de duas cores, o verde e o azul. Então vai neutralizar tons ali que se tiver reflexos alaranjado e vai estar neutralizando também aquele tom amarelo bem quente. Então sempre você tem que prevalecer o número depois do ponto. Qual que vem primeiro? Número 1. Se você colocar 1, ele vai dar aquele ar de um cinza mais escuro. Ah, mas ela quer um bege. Então, o bege, para não perder aquele tom ainda mais amarelinho, qual cor que eu posso estar usando? Vou estar usando o amarelo, que é o dourado. Dentro da colorimetria, o dourado vai estar simbolizando o número 3. Isso é uma regrinha que você precisa também catar um caderno, catar um papel, né, e catar uma caneta e anotar. Número 1 sempre cinza, o 3 sempre dourado, o 4 sempre o cobre. E isso explico na aula de coloração para você entender. Então, o dourado, sempre o que vem já em segundo, ó, 8.13. 13, qual que vem número primeiro após o ponto? Número 1. Então, eu quero neutralizar tons quentes, mas eu não quero perder aquele reflexo mais do dourado. Então, eu não quero puxar o cabelo dela para o cinza, porque se eu colocar 8.1, eu deixo o cabelo dela totalmente acinzentado. Mas ela não quer esse tom acinzentado, ela quer um tom bege. Então, para eu não perder o tom do amarelo, vai ser o segundo número que eu vou estar usando, né, após o 8. Então, o 1 vem primeiro e o 3 vem em segundo, que é o dourado. Por quê? 13. O 1 tá vindo primeiro, que é a cor que eu quero que neutraliza. Quero que neutralize o amarelo. E o 3 é porque eu não quero perder aquele tom amarelo. Eu só quero a neutralização do dourado, sem perder. Conseguiram entender? Parte de colorimetria são parte de... Para você entender essa estrela de Oswald, e o que eu tô falando é somente para você fazer a anotação, para você entender a partir de quando você começa a entender sobre as numerações, quando você começa a entender que cada número equivale uma cor, você passa a entender a neutralização. É um complemento do outro. Quando você entende que o violeta neutraliza o amarelo e você sabe a numeração da sua coloração, qual é o violeta, você não vai ter dificuldade para poder neutralizar o amarelo. Só que para isso você também precisa entender sobre o fundo de clareamento. Para você olhar ali na mecha e ser perfeccionista. Olha, essa mechinha está no fundo 8 e essa está no fundo 9. Você tem que tentar no cabelo da sua cliente igualar todas as cores. Ah, mas o cabelo da minha cliente não abre igual. Acontece de algumas mechas você reaplicar
e o cabelo não acabar abrindo por conta de químicas, né? Que nós sabemos, né, hoje em dia é comum no salão, a tua cliente ter uma progressiva, ter um botox, ter uma selagem. Então tomem muito cuidado, a parte de descoloração, ela é muito responsável, faça com responsabilidade. Porque ela tem que prestar muita atenção para você não danificar o cabelo da cliente, né? Respeita a pausa de uma química para outra, não faça muito em cima porque pode danificar o cabelo da cliente. E é isso, a questão de você decorar sobre a parte de colorações, para que serve cada numeração, para você entender sobre a parte daí da neutralização. É um complemento do outro, tá? Vocês vão estar vendo aí na aula que eu vou estar ensinando sobre a parte de fundos de clareamento, que vai ser um complemento dessa aula, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada e até a próxima aula.